Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Há uns dias falava com um padre, amigo meu, e comentávamos que falar da esperança nem sempre é fácil, porque parece um tema muito vago. Ora, estamos no ano jubilar da esperança. E por isso, passados uns dias, dei comigo a dizer a mim próprio: mas não há nada mais concreto do que esperar ser salvo. Eu quero ir para o céu. E a verdade é que, apesar de desejar tantas vezes, o certo é que me parece que estou longe de ser santo, de ter um coração bom como o dos santos. E nesse sentido, alcançar a esperança, apesar de ser concreta, é difícil. Lembrei-me também de ir reler o primeiro número da bula de proclamação do jubileu. Ali se diz que todos experimentamos, por vezes, sentimentos que não nos dão muita esperança. Diante da imprevisibilidade do futuro, por vezes sentimos medo, desânimo, dúvida. E precisamente por estarmos no jubileu da esperança, talvez seja agora o momento de falarmos contigo, Jesus. O que é até agora avancei na esperança? O Evangelho de hoje sugere-nos uma imagem de um homem que tinha uma mão hidrópica. É a imagem da impotência que incapacita. Este era um homem desalentado. A mão era hidrópica. Isto quer dizer, tinha uma acumulação anormal de líquido que o incapacitava fazer qualquer tarefa doméstica, qualquer tarefa relacionada com o seu trabalho, basicamente qualquer coisa com aquela mão. É a imagem do homem desanimado. Talvez, do ponto de vista humano, estarmos a terminar este jubileu pode levar-nos a um certo desânimo, porque não vemos os efeitos ainda em nós. Talvez seja um bom momento para pedir ao Senhor que entres neste pequeno desânimo para me tornar capaz de ser mais esperançado. E o Evangelho, precisamente, dá uma resposta de como alcançar a esperança. Naquele tempo, Jesus entrou num sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição. Todos o observavam. Diante dele encontrava-se um hidrópico. Jesus tomou a palavra e disse aos doutores da lei e aos fariseus: é lícito ou não curar ao sábado? Mas eles ficaram calados. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e mandou-o embora. Depois disse-lhes: se um filho vosso ou um boi cair num poço, qual de vós não irá logo retirá-lo em dia de sábado? E eles não puderam replicar a estas palavras. Jesus fala-lhes com misericórdia. Ao sábado estava proibido fazer qualquer trabalho, mas e não podia curar aquele homem? Não sabemos ao certo se ele era convidado, mas parece que não o seja, porque nos banquetes orientais, no tempo de Jesus, os ricos abriam as portas da casa para que todos aqueles que quisessem pudessem entrar. E talvez aquele fariseu rico, com esperteza saloia, ao perceber que estava ali um homem como ele, doente daquela mão, foi precipitando para junto de Jesus até conseguir que ele se sentasse à frente do Senhor. E aquele homem aproveitou. Ele queria ser curado. No entanto, isto causou um embaraço para Jesus. O homem soube ir ter com Jesus, apesar de talvez perceber que estava a ser usado, mas ele queria tanto ser curado. E Jesus leu o coração deste homem, que desejava tanto e que não podia livrar-se daquela doença. Diz o Evangelho uma frase belíssima. Diante dele encontrava-se um hidrópico. Puseram-no habilmente à frente. Aquele homem com uma doença sem cura, incapacitante e mortal. Esta frase é bela porque
Todos nós estamos, de algum modo, diante do Senhor continuamente. Diante dos seus olhos, todos nós, toda a humanidade, com as suas desgraças e alegrias, está diante do Senhor. Nada escapa ao seu olhar de misericórdia. Nada acontece na vida que seja um azar, porque Deus não nos abandona. É mais, Deus mergulha nas profundezas da minha vida, como entrou na vida daquele homem que tinha a mão incapacitada e ali, à frente de todos, o curou. Para mim, e espero que o mesmo aconteça convosco, dizia São José Maria, a certeza de me sentir, de me saber filho de Deus, enche-me de verdadeira esperança, que sendo uma virtude sobrenatural, ao ser incutida nas criaturas, se adapta à nossa natureza e é também uma virtude muito humana. Pois é, sem esperança nem podemos viver, mas ela vem desta misericórdia, de termos um Pai que nos ama. Deus ama cada criatura. E por isso a confiança em Deus é o primeiro degrau da esperança. Se não ousamos subir esse degrau, nunca confiaremos em Deus como um Pai e Pai bom. E se não confiamos, não vale a pena esperar nada de Deus ou da sua bondade. Senhor, eu não consigo, mas tu podes. Uma vez o Beato Álvaro del Portillo dizia a uma japonesa que Deus era pai, mas de repente apercebeu-se que estava no Japão e que as relações entre pai e filha muitas vezes eram frias e distantes, e acrescentou: Deus é um pai com coração de mãe. E aquela japonesa compreendeu então o que ele queria dizer. Como é que alcançamos esperança? A resposta do Evangelho está no comportamento de Jesus e no comportamento dos fariseus. Jesus, apesar de ser sábado, cura aquele homem e os fariseus ficam calados. Isto lembra muito o profeta Oseias, quando dizia: quero misericórdia e não sacrifício. Pergunta-te diante de Jesus, que olha para ti agora: e eu tenho um olhar misericordioso para com os outros? Sem misericórdia não há esperança. A esperança é alcançada pelos que estão cansados e se voltam para a misericórdia de Deus. E então Ele mergulha nas profundezas da minha vida concreta, com os seus desânimos, com os seus sucessos, com as suas alegrias. Mas Deus tem preferência, uma ternura especial, podemos dizer, pelos pobres. O Papa Leão acaba de publicar a sua primeira exortação apostólica, que se chama Dilexit Te, e nela diz-nos isto: Deus mostra predileção pelos pobres. A eles, primeiramente, se dirige a palavra da esperança e libertação do Senhor, e por isso ninguém, apesar da condição de pobreza ou fraqueza, deve sentir-se abandonado. É assim que também a Sagrada Escritura fala dos pobres, quando nos Salmos diz: o Senhor está perto dos corações contritos e salva os espíritos abatidos. Ou quando diz: quando um pobre invoca o Senhor, Ele atende-o e liberta-o das suas angústias. Todos nós, neste sentido, somos pobres, porque todos mendigamos Deus, todos precisamos dele. Mas o certo é que não podemos deixar de olhar para as imensas multidões de famintos, de mendigos, sem teto, sem assistência médica e, sobretudo, sem esperança de um futuro melhor, escrevia o Papa João Paulo II. Não se pode deixar de ter em conta a existência destas realidades. Ignorá-las significaria tornar-nos como o rico Apolão, que fingia não conhecer o pobre Lázaro, que jazia ao seu portão. Ser misericordioso implica compromisso, e este é um caminho de esperança. Talvez, pelo Evangelho de hoje, a Igreja hoje te pergunte: e tu estás a ser misericordioso nas tuas relações familiares, profissionais? Estás a ser misericordioso com os pobres que jazem às portas das nossas cidades? Talvez, se formos misericordiosos, como nos pede o Papa atualmente, e como já pedia toda a tradição da Igreja desde Jesus, então talvez alcançaremos a esperança. Que podes fazer para te tornar misericordioso? Esperançadamente misericordioso. Pedimos a Nossa Senhora que nos inspire. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda,
intercedei por mim.